Apêndice 1. Sinta-se à vontade. Com qualia. Para muitos leitores é possível que o termo qualia seja novo e até exótico. Demos tanta importância a essa palavra que gostaríamos que você se sentisse à vontade com ela. A dificuldade é que qualia refere-se a tudo, toda. Experiência envolve as qualidades da consciência. Num lindo dia de verão é fácil perceber os qualia que são transmitidos pelos 5 sentidos: o calor, o sol brilhando, o cheiro da grama recém-cortada, e assim por diante. Porém, é mais difícil aceitar que o nosso corpo também é sentido como qualia. As nossas sensações, neste exato momento, não teriam realidade se não as sentíssemos. Portanto, o corpo humano é percebido por uma infinidade de qualia. Aprofundando um pouco mais, as experiências do cérebro também são qualia. Não sabemos o que fazer com um conceito tão universal. Existem regras e limites, ou a nossa realidade é uma sopa disso? E as experiências da realidade externa, o mundo lá fora, também o são? As regras dos qualia não têm o mesmo status que a física clássica atribui às leis naturais e que, na física quântica, ganharam uma sofisticação inimaginável. Um pêssego doce inunda os nossos sentidos de experiências, e não de números, equações e princípios. Não é usado o mesmo vocabulário pelos fisicalistas. Doce não é mais pesado, mais leve, maior, menor ou mais denso que maduro ou quente. A grande vantagem da ciência dos qualia, se for esse o caminho que será tomado no futuro, é a correspondência perfeita com a realidade. Comer um pêssego é uma experiência direta, não tem nenhuma outra estrutura conceitual. É essa falta de conceitos abstratos que irrita tanto os cientistas convencionais, mas é a semente de uma nova visão da natureza, transformar este universo em outro, cuja base seja a consciência. A seguir, daremos uma visão compacta de como a ciência dos qualia deverá se desenvolver no futuro e um breve conjunto de princípios que foram extraídos do que foi discutido neste livro. Os princípios do qualia. A fundação de uma ciência da consciência. 1. A ciência é materialista, parte do princípio de que o universo existe tal como se apresenta. Mas faz muito tempo que a física quântica enfraqueceu a noção de objetos físicos. Basicamente, o universo não é nem sólido, nem tangível, nem fixo. Portanto, a velha ciência do universo físico externo recebeu um ataque direto e mortal da física quântica. 2. Uma ambiguidade que abre portas para uma nova interpretação da natureza é a ciência dos qualia. 3. Se a fisicalidade está tão desacreditada, qual seria a base confiável de uma futura ciência? Uma que seja consistente, mas é rejeitada pelos materialistas. A consciência é ela que possibilita todas as experiências, um fato que não poderia ser ignorado pelas muitas tentativas de excluí-la dos experimentos objetivos. 4. A ciência dos qualia começa por aceitar que a consciência não é um atributo que evolui de bases materiais para emergir nos seres humanos. A consciência é fundamental e não depende de nenhuma causa. Ela é o estado básico da existência. Como seres conscientes, os seres humanos não podem vivenciar, medir nem conceber uma realidade que seja desprovida de consciência. 5. A consciência, como o estado básico da realidade normal, comporta-se como campo em todos os aspectos, como os campos quânticos da matéria e da energia. Como qualquer outro campo, a consciência interage consigo mesma.
essa interação prolifera em todas as formas específicas de consciência, inclusive na nossa própria. A consciência nunca foi uma propriedade secundária de átomos e moléculas que ao longo do tempo acabou emergindo. Mas é preciso entender que existe um campo mais profundo da consciência, que é adimensional, já que todas as dimensões do espaço-tempo possuem qualia, a consciência pura, em si mesma, não possui qualia. Os qualia emanam da consciência, assim como fenômenos emanam do vácuo quântico. A consciência deve ser considerado o campo de todos os campos, porque é ela que possibilita a existência de todos os demais. 6. A consciência em suas formas específicas, de um elefante, dos botos, dos macacos prego ou de uma pessoa, vivencia o mundo subjetivamente. A subjetividade está inserida no campo da consciência, que é a sua fonte. Nenhuma forma de consciência está isolada da sua fonte, assim como a atividade eletromagnética jamais pode se isolar do campo do magnetismo universal. 7. Entre os seres humanos, as experiências subjetivas revelam-se nas sensações, nas imagens e nos pensamentos. SIF. Na sigla em inglês. O termo genérico é qualia. A realidade subjetiva é uma vasta combinação de diferentes qualia, como cor, luz, dor, prazer, textura, sabor, memória, desejo, ansiedade e alegria. 8. Todas as experiências subjetivas são qualia, inclusive a percepção, a cognição e os eventos mentais. Nenhum evento mental fica de fora. Seja amoroso, seja de compaixão, sofrimento, hostilidade, prazer sexual ou êxtase religioso. Em nível mais sutil, os qualia são percebidos como insight, intuição, imaginação, inspiração, criatividade. 9. A realidade física externa, objetiva, chega até nós pelos qualia que estamos preparados para perceber, e não em si ou por si mesma. Sem a nossa participação subjetiva, espaço, tempo, matéria e energia e todas as variáveis e quantidades não existiriam por si sós, se existissem, a realidade deles seria impenetrável. Vivemos em um universo de qualia. Todas as nossas interações com esse universo são vivenciais, portanto são subjetivas. Os dados subjetivos não têm existência independente, pois pertencem à experiência do coletor de dados. 10. A experiência do corpo é uma experiência de qualia, assim como a experiência da atividade mental e do mundo, bem como a de outros mundos. 11. Tanto o sentimento de eu quanto de você são experiências de qualia. 12. São os qualia que nos conectam com tudo, graças a uma propriedade comum a todos, cada um é um aspecto de um campo da consciência. 13. Como seres conscientes que processam a realidade a todo momento, nós nos expressamos por meio de um vocabulário de qualia. Esse vocabulário é uma tentativa de traduzir, em palavras, a experiência. A linguagem da ciência tenta fazer o oposto, experimentar em nome da objetividade. Mas a própria objetividade denota experiência. Não existe outra linguagem independente dos qualia. 14. As nossas formas de vida, sejam insetos, sejam bactérias, animais ou pássaros, têm seus próprios nichos de qualia. É impossível supor que qualia são esses, porque cada espécie tem um sistema nervoso próprio, até os micro-organismos reagem ao meio ambiente, buscando luz, ar, alimento e o seu semelhante. Seja qual for a
interpretação que possamos fazer de outra forma de vida, estaremos apenas refletindo os qualia que são processados pelo sistema nervoso humano. Não é possível saber como a realidade é percebida por outros sistemas nervosos. 15. A percepção é o motor das experiências subjetivas de cada espécie. Cada experiência remodela a realidade física, resultando em um vocabulário de qualia que nos adapta a cada nova mudança. O fato de os animais inferiores, aí incluídos os insetos e os pássaros, também possuírem vocabulários muito complexos é a prova de que existe um elo criativo entre linguagem e realidade. 16. Nós não enxergamos porque temos olhos. Não ouvimos porque temos ouvidos. Os órgãos dos sentidos não criam a percepção, mas são as lentes através das quais a consciência e seus qualia criam a experiência perceptiva. E aquilo que se percebe nunca é o real. Nós percebemos o que a nossa espécie evoluiu para perceber. Seja o que for de fato real e verdadeiro, é mais primal que aquilo que percebemos, pensamos ou sentimos. A ciência dos qualia explora os limites entre a percepção e a realidade, e tem como objetivo avançar sobre esses limites. 17. O cérebro humano representa a realidade que é percebida por uma forma de vida particular. A experiência não é organizada aleatoriamente, mas simbolicamente. Humanizamos a realidade. Em contrapartida, os qualia que são registrados, dor, luz, fome, emoções etc., fazem cérebro e corpo evoluírem como representações simbólicas. Esse feedback tem origem na consciência, e não na biologia ou no cérebro. A consciência humana é uma saída específica e expressiva para o campo indiferenciado que é a consciência em si. Ou seja, uma gerando muitas. 18. Embora possamos interagir com outras formas de vida, como cães, gatos, não é possível pressupor que suas experiências de qualia sejam idênticas às nossas. Não podemos saber como as outras espécies sentem calor, frio, luz, peso ou variações de velocidade, sequer podemos dizer que registrem esses qualia básicos de modo similar às nossas reações. Inferimos que tenham sentimentos e experiências sensoriais similares às nossas, e nada mais além disso. É muito improvável que um corvo ouça o grasnar de outro corvo ou que um cachorro ouça o latido de outro cachorro da mesma maneira que os ouvimos. Mas conseguimos nos comunicar com outros seres humanos porque traduzimos nossos sinais de qualia em um vocabulário que é aceito por todos, apesar das imensas variações de pessoa para pessoa e de cultura para cultura. 19. Cada entidade viva cria uma realidade perceptiva própria ao interagir com a base fundamental da existência, que é a consciência pura, o campo de todas as possibilidades. Quando emergem, essas possibilidades o fazem como qualia. Entretanto, o campo da consciência anterior a eles, o cérebro que conhece a realidade, somente através dos qualia não é capaz de concebê-los nem descrevê-los. O útero da criação transcende o espaço, o tempo, a matéria e energia. 20. Existem tantas realidades perceptivas, cérebros, corpos e mundos físicos, quanto existem entidades vivas com qualia. 21. Nossa compreensão da experiência subjetiva e nosso senso de empatia pelo outro acontecem através da ressonância entre os qualia. Sejam quais forem os insights e as conexões que temos com outras espécies, seres ou esferas da existência, tudo acontece graças ao
refinamento e a sensibilidade nos nossos qualia em relação aos deles. O que chamamos de empatia é uma ressonância compartilhada e registrada em nível consciente. 22. O nascimento é o começo de um programa particular de qualia. Uma entidade individual emerge neste mundo com um potencial de qualia, que se desenvolve por meio da vida. O que acontece durante toda a vida é o que temos em comum, ou seja, a interação com outras entidades qualia, com suas respectivas programações. 23. A morte é o término de um programa de qualia particular, o programa de vida de um indivíduo. Eles retornam ao estado de formas potenciais no interior da consciência, onde voltam a se embaralhar e a se reciclar em novas entidades vivas. 24. O campo da consciência e sua matriz de qualia são imortais, onipresentes. Isso significa que o campo é o mesmo em toda parte. É todo abrangente. Na verdade, o termo em toda parte é um qualia. Os campos são afetados pelos eventos específicos que acontecem dentro dele. O todo jamais perde contato com suas partes, as partes jamais são perdidas ou esquecidas. 25. Nós não vivenciamos um campo em si, mas os qualia que dele emergem. São eles que nos tornam indivíduos com uma perspectiva específica, ou seja, local. A localização é uma experiência de qualia no campo da consciência geral. 26. A mecânica quântica é um modelo matemático que serve para medir a mecânica dos qualia, definida como o conjunto de experiências de cada um na natureza. É um mapa, não um território. Basicamente, é um mapa matemático, porque a esfera quântica tem formas e probabilidades precisas. A matemática produz os dados e traduz em números a experiência. Essa forma de mapear a realidade perde todos os qualia que constituem a experiência. 27. A realidade pode ser representada de um modo que se assemelhe ao que, de fato, é um fluxo contínuo e dinâmico da consciência, que brota de um campo universal e se manifesta como matéria, energia, mundos e seres. Para capturá-la tal como é, em contraposição aos números que a medem em fatias pequenas e estáticas, a ciência tem que ser reformulada, na física dos qualia, na biologia dos qualia, na medicina dos qualia, etc. 28. O saber tradicional de muitas culturas reconhece que o conhecimento subjetivo é útil e organizado. Essas tradições organizam o mundo dos qualia em princípios e comportamentos conscientes. A consciência reconheceu os pontos de referência, e foi assim que o Ayurveda, o Qigong e outras medicinas com base em qualia foram sistematizadas. Se tornaram confiáveis e eficazes. Até o materialismo ocidental abriu espaço para a psicologia, as correntes de psicoterapia, a mitologia e os arquétipos, o desenvolvimento das crianças e os estudos de gênero. Todos eles ramos da experiência do mundo subjetiva, qualia. 29. As práticas espirituais não são específicas nem isoladas das experiências diárias. Baseiam-se em pontos de referência sutis da consciência. Na verdade, elas mapeiam o autoconhecimento. O olhar da consciência humana para si mesma é um reflexo da ação da própria consciência olhando para si. 30. As práticas espirituais apuram o autoconhecimento. Se a sintonia é perfeita, os qualia não disfarçam mais de onde vieram. É como olhar para o espelho e não para a imagem no espelho. A consciência vê a si mesma e reconhece a sua existência pura e absoluta, o estado pré-criado.
Mesmo quando as sabedorias tradicionais se degradam e perdem uma conexão mais sólida com a consciência pura, ainda sobram relíquias instrutivas da velha ciência dos qualia, que, por serem alheias à ciência moderna, são interpretadas como paranormais, milagrosas e prodigiosas. De fato, o sobrenatural não existe senão como um aspecto mais sutil da natureza, que se revela como qualia. Eles, por sua vez, têm tanta legitimidade quanto os qualia que a ciência chancela como respeitáveis. 31. Os qualia da medicina já emergiram nas mais variadas formas em todo o mundo, como a Ayurveda e a medicina tradicional chinesa. Além de oferecerem o seu estoque de conhecimento sobre o efeito curativo das ervas, essas antigas tradições exigem que pesquisas modernas determinem cientificamente como o corpo reage, não só às ervas, mas também à influência do meio ambiente em geral. 32. Os qualia da biologia resultariam em uma nova compreensão da vida e de suas origens. A vida sempre existiu como consciência pura. As propriedades das coisas vivas eram originalmente potenciais não manifestos, inteligência primordial, criatividade, impulso evolucionário. Por ser onipresente, o campo das possibilidades infinitas não tem começo. Portanto, a vida também não tem começo. O que começa, evolui, envelhece e acaba são as formas de vida individual que põe em prática seus programas de qualia. 33. A origem das formas de vida é o desdobramento da consciência pura, ou vida pura, em múltiplas formas de vida, ou conglomerados de qualia, a vida no mundo relativo. 34. A evolução das espécies se dá por seleção natural, mas num sentido muito mais abrangente do que a seleção natural de Darwin, cujo alicerce é o direito de se reproduzir e se alimentar para sobreviver. Que os membros de uma espécie selecionam, de fato, é a melhor experiência de qualia, essa é a força condutora da evolução. E, por ser a consciência ilimitada, novos qualia emergem, florescem e buscam sua máxima expressão. A vida selvagem no planeta Terra é uma tentativa coletiva de transformar a ecologia em um parque de diversões de qualia. A intenção da evolução é otimizar a experiência, seja de que tipo for. 35. A evolução é voltada para o propósito de cada espécie de experimentar o seu meio ambiente e receber um feedback. Cria-se, então, um circuito de feedback para enfrentar os desafios do meio ambiente de uma maneira criativa, algumas vezes com sucesso, outras não. A vida na Terra, como um todo, é uma rede de qualia. Como também o são os indivíduos de cada espécie, a experiência de todos afeta tudo. 36. Genes, epigênese e redes neurais armazenam e memorizam cada passo da evolução, seguindo o caminho traçado pela experiência. Vistos como realmente são, esses mecanismos de memorização são assinaturas simbólicas das redes dinâmicas de qualia. Cada rede se auto-organiza, porque não há duas espécies nem dois indivíduos que funcionem a partir de programas de qualia idênticos. Cada contexto é único, trabalha de acordo com as próprias possibilidades. 37. A evolução é um processo infinito que tem suas raízes em uma propriedade inerente da consciência, que é o impulso de criar. Embora evolução seja sinônimo de crescimento, o processo implica preservar as novas criações e absorvê-las num sistema maior, seja ele o corpo humano, um nicho do meio ambiente ou todo o cosmos. 38. Os seres humanos têm o dom do autoconhecimento, que por sua vez é a chave da liberdade.
Autoconhecer-se significa que não somos conduzidos, e muito menos prisioneiros das nossas propensões de qualia. Somos tão dinâmicos quanto a própria mente. Isso demonstra uma conexão inquebrantável com a consciência pura, que por definição não pode ser prisioneira de si mesma. O potencial infinito não conhece limitações. Aceitar sua verdadeira natureza, o autoconhecimento, será o ponto de partida da próxima etapa da nossa evolução criativa como espécie. Essa nova etapa também recriará o cosmos, pois habitamos um universo humanizado. O universo se ajusta à percepção que temos da realidade. 39. Essa etapa da evolução será consciente, ditada pelas aspirações humanas. Envolverá o surgimento de uma nova rede auto-organizada de estruturas e conglomerados de qualia. Ou seja, novas tendências irão surgir e se inflamar, atingindo um ponto máximo e, por fim, estabelecendo-se como a mais nova realidade humana. Não é uma transformação mística. Quando os níveis de agressão, guerras, pobreza, tribalismo, medo, privações e violência começarem a despencar, os qualia restantes se aproximarão da sua fonte criativa. Mas, antes, os qualia ultrapassados terão que ser removidos. Para isso é preciso que a inércia, gerada pela ignorância, seja abandonada em favor do crescimento dinâmico de uma nova rede de qualia. 40. A mecânica quântica e a ciência clássica serão sempre úteis na criação de novas tecnologias, mas a ciência dos qualia conduzirá nossa civilização rumo à totalidade, à cura e à iluminação.